Olá, tudo bem? Espero que sim. Se não estiver, vai ficar. Tenha fé, paciência. Bom, quero convidar você para meditar comigo a palavra de Deus. Está inserida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 14, versículos de número 15, 16 e o 17. Os demais versículos a gente vai citando no período da mensagem, da exposição da palavra de Deus. Versículo 15 diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Esta é a palavra de Deus, escrita por João, no capítulo 14 de seu livro, Os Evangelhos, a partir do versículo 15. Bom, é importante a gente entender o que quer dizer enviarei um outro Consolador. A propósito, todos quantos se entregam a Jesus Cristo, reconhecendo o seu senhorio, portanto, aceitando ao senhorio de Cristo, levantando as mãos como gesto de reconhecimento de que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este gesto dá ao homem, ao pecador, o direito de ser chamado filho de Deus. Isso é importante você entender. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, que no caso os judeus, mas os judeus, os seus patriotas, não o receberam. Mas aqueles que o receberam, recebeu também o direito de ser chamado filho de Deus. O que significa isso? Que quem não recebe Jesus como seu Senhor em sua vida não é filho de Deus. Isso é Bíblia, tá certo? Ainda que você queira ser filho de Deus, porém não aceitando o senhorio de Cristo, você deixa de ser considerado pelo próprio Deus filho de Deus. Talvez alguém ache que os evangélicos querem ser os melhores e acham que este é um termo discriminatório, mas não é. É Bíblia e não tem como contestar. A Bíblia é um livro sagrado, contido as palavras de Deus. Então contém as palavras de Deus no livro sagrado e as Escrituras é quem diz que se você aceitar o senhorio de Cristo, você também receberá o direito de ser chamado filho de Deus. Portanto, quando a pessoa se entrega a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele disse isso nesse próprio livro que nós acabamos de ler, livro de João, capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 10, versículo 10. Aliás, nós podemos ler o versículo 9 para melhor compreensão. Jesus dizendo: Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ou pastagens, né? No plural. O versículo 10 diz: O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então aqui está. Jesus, no capítulo 10, ele se apresenta como o bom pastor. Ou, pelo contrário, Jesus, no capítulo 10, ele se apresenta como sendo quem veio dar a vida, vida com abundância. O versículo 11, sim, ele diz: Eu sou o bom pastor.
Mas ele também diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esses versículos proferidos por Jesus deixa claro por A mais B que é impossível você se tornar parte do povo de Deus. É impossível você ser salvo sem confessar o senhorio de Cristo, sem assumir a crença no senhorio de Cristo. Então logo você aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e não apenas como Salvador, como muitos propõem e outros optam por aceitar a Jesus simplesmente como Salvador. Então, sendo Salvador, ele, no caso a pessoa, tem direito de viver a vida que ela quiser e Deus não pode se meter em nada que ela decidir. Ele está tão somente ali como Salvador e nada mais. Muito pelo contrário. O Senhor de nossas vidas é o próprio Deus. E quando nós aceitamos o seu senhorio, então ele também nos reconhece como seu filho. Está escrito no livro de Malaquias, eu ia falar Apocalipse, mas em Malaquias, o capítulo, olha só o que diz Malaquias, o que escreveu Malaquias, o profeta de Deus. Malaquias escreve, no capítulo 1, versículo 6 diz: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Aí vem a pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Isso é Deus usando o profeta Malaquias para confrontar o povo que diziam que eram filhos de Deus, mas não honravam a Deus, ou afirmavam ser servos de Deus, porém não reconheciam, não respeitavam o senhorio de Deus. Portanto, se você aceitar o senhorio de Cristo e dizer que Cristo é o seu Senhor, e aliás muitas pessoas oram o Pai Nosso, rezam o Pai Nosso, de forma errônea, evidentemente, porque é importante a gente entender, abrindo aqui um parênteses, trazendo para você uma compreensão, ou uma explicação para que você tenha a compreensão. A oração, o modelo da oração do Pai Nosso, ficou simplesmente claro a forma como você deve dirigir a Deus a oração. Primeira coisa, você sempre deve colocar Deus como santo, como santificado. Pai nosso que estás no céu. Agora, observa, só pode orar o Pai Nosso aquele que tem Deus como seu Pai. Ok? Então, para você ter Deus como seu Pai, primeiro você tem que respeitá-lo como tal. Se você não respeita Deus como Pai, logo você não tem o direito de dirigir a Ele como um filho. Como você vai se dirigir a Deus dizendo Pai, se você não é filho dele? E se você se diz filho, por que você não o respeita como tal? Eis a questão. Então muitos querem, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus. Ora, para ser filho de Deus você tem que respeitá-lo como tal. Se não respeitá-lo, não será reconhecido por ele como filho. O reconhecimento da paternidade de Deus para com você se dá pelo respeito que você tem por ele. Se você não tiver nenhum respeito, nenhuma reverência, nenhuma submissão a ele, como você pode querer reivindicar um direito que não lhe assiste? Se você não tem respeito a Deus como Pai, você também não pode chamá-lo de filho. Ok? Então a oração, o modelo da oração Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos, e convenhamos, segundo as exegeses bíblicas, esta oração, a pedido dos discípulos, que Jesus ensinou eles a orar,
orar no hebraico, porque eles, judeus, perderam a identificação com o hebraico quando foram levados cativos à Babilônia. E lá na Babilônia, o idioma, a língua que se falava, o que se predominava lá, era o aramaico. Então eles aprenderam o aramaico e, portanto, perderam a identificação com o hebraico. Aí Jesus vem, tá certo? E como mestre, foi a ele pedido, por parte dos seus discípulos, que os ensinassem a orar novamente. E aí Jesus então ensina para eles o modelo da oração. Sempre dirigia a Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome? É ter o nome do Senhor como algo santo. E sendo santo, você não pode invocar o nome do Senhor em vão. Tem que chamar quando for necessário. E não de forma bagunçada como ultimamente tem sido. As pessoas têm banalizado o nome do Senhor e tantas outras coisas que pertencem ao Senhor de maneira desrespeitosa, tá certo? Então você só pode clamar pelo nome do Senhor quando de fato for necessário, porque é um nome santo, não é um nome qualquer, ok? E aí vem a nós o teu reino. O que é vir a nós o teu reino? É aceitar que ele reine. É aceitar a soberania, é aceitar o reinado, a monarquia de Deus. Aceitar que ele sendo rei, ele vai reinar. E quem reina domina, quem reina tem as diretrizes, quem reina tem o controle. E se você entregou de fato a tua vida na mão do Senhor, e portanto ele tem controle da tua vida, você pode então chamá-lo para reinar a tua vida. Então, se ele entrou na sua vida, você logo já não mais tem direito à sua própria vida. A sua vida você deu direito a Deus cuidar, Deus governar, Deus dar as diretrizes. Confere? Então, só pode orar a oração no modelo do Pai Nosso quem tem Deus como Pai. Não é qualquer um. Você pode ser criatura de Deus. Deus te criou. Mas ser pai, aí alguém fala, mas pai não é quem cria? Não, senhor. Nesse contexto, não. Você pode entender Deus como pai, ou aceitar como pai, ou exigir que você tenha o direito de ser chamado filho, a partir do momento que você respeite Deus como pai. Ok? Então, vamos lá. Se ensina muito, inclusive a própria Igreja Católica Apostólica Romana, ensina-se a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Se é a vontade de Deus que é para ser feita, você não tem vontade própria. Então entendam, quem ora a oração do Pai Nosso e faz totalmente diferente, está sendo hipócrita, está sendo herésico e está sendo profano. Está profanando o que é santo. Está pedindo algo, está dando a Deus o direito, quando na verdade não é de coração. Confere, não? Então, orar o Pai Nosso, você precisa primeiro entender o que significa o modelo da oração Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, se a vontade de Deus é prevalente, assim na terra como no céu, ou seja, tanto as coisas espirituais quanto as coisas materiais. A vontade de Deus é suprema. Ele dá se Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Então, se é assim que de fato você queira que Deus dê as diretrizes, dê o norte na sua vida, você tem que de fato se submeter ao senhorio de Cristo. E não tem como fugir. Ok? Quer ser filho de Deus? Obedeça a Deus como Pai. Quer ser servo de Deus? Respeite o senhorio de Cristo. Simples assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos deve. Quem provê o pão, quem provê as coisas, é Deus. Então o pedido do pão nosso é a provisão, não é simplesmente o pão feito com fermento na padaria ou sem fermento, dependendo da região. Não, o pão é o mesmo que a provisão.
perdoa as nossas dívidas. Que dívida é essa? Não é dívida financeira, não é moner. Você deve respeito, você deve perdão, você deve consideração, você deve ajudar. Essa dívida que você tem para com o próximo, você está pedindo para Deus perdoar e dizendo que também perdoa os que lhe devem. A pergunta é, você realmente tem perdoado? Porque se você não perdoa, Deus também não lhe perdoará. E quando você precisa do perdão de Deus e não o recebe, você não pode ficar chateado. Tem que ficar chateado consigo mesmo, indignado consigo mesmo. Porque se Deus não lhe perdoou, certamente é porque você também não quis perdoar alguém. E quem é você, o ser humano, pobre mortal, que recusa perdoar alguém? Seja você homem, mulher, se sentiu ofendido, traído, decepcionado, desiludido e agora recusa perdoar. Quem és tu, cara pálida? Se você quer que Deus te perdoe, você também tem que ter a humildade de perdoar as pessoas que te ofendem, pois você tem ofendido o próprio Deus em negar o perdão. Confere? Bom, então o modelo do Pai Nosso, esse perfil da oração, não é que você deva repetir essas palavras. Não, você deve pegar essas palavras como um modelo da sua oração. Ou seja, sempre quando você for se dirigir a Deus, primeiro você tem que ter a consciência se você é ou não filho de Deus. Se você não é filho, não tem como chamar de pai. Imagina você encontrar um marmanjo por aí e chamá-lo de pai, independentemente da prova de que há uma paternidade, ou que ele recebe, ou que ele reconhece você como filho. Né? Um senhor aí de 60 anos, você passa pela rua e fala, ô meu pai, você faz isso? Não. Você chama seu pai, se de fato ele é teu pai. Se há prova no DNA, ou se é uma mera consideração que você tem como pai, por motivos históricos e tal, né? Então você não chama qualquer pessoa de pai, você precisa ter uma mínima identificação com ela. E qual a identificação que você tem com Deus para chamá-lo de pai? Eis a questão. Esse é o ponto principal. Partindo desse princípio, dessas primícias, nós vamos entender o que significa chamar Deus de Pai. Então não é qualquer um que pode chamar Deus de Pai. E ainda que o chame, ele não reconhecerá qualquer paternidade. Não é bagunçado. Para você ter o direito de ser chamado filho de Deus, você tem que respeitar Deus como seu Pai. Aleluia! Ok? Então, traçando esse perfil, quando você reconhece o senhorio de Cristo e, portanto, você passa a ser servo de Deus, automaticamente você passa também a ser filho de Deus. Porque Jesus foi claro e disse aqui, ó, deixa eu ver aqui, isso, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Disse Jesus dizendo. E ele continua, e quem me ama será amado de meu Pai. Olha isso. Quem é o Pai? Deus. Então, quando você aceita o senhorio de Cristo, por ordem, por direito, você passa a ser irmão de Jesus, filho de Deus. Jesus é o único filho de Deus, é o unigênito do Pai. O único filho de Deus é Jesus. Todos nós que aceitarmos o senhorio de Cristo, nós passamos a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque assim como Jesus é o único filho, Deus divide conosco o direito de filho. Vamos dar um exemplo. Se Deus, como Pai de Jesus, dá a ele uma laranja, a partir do momento que nós aceitamos o senhorio de Cristo, Deus divide aquela laranja no meio e dá uma parte para nós e outra parte para Jesus. É o que Jesus disse.
tá certo? Se você tiver o Espírito de Deus, então você é co-herdeiro de Cristo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. O que é co-herdeiro de Cristo? É alguém que tem o mesmo direito de herança. Confere, não? Então vamos, quando Jesus disse isso aos discípulos, que ele daria um outro consolador, significava dizer, ou significa dizer, que quando a pessoa aceita o senhorio de Cristo, logo recebe o Consolador. Consolador tem o mesmo sentido de orientador, condutor, protetor, provedor, consolador, propriamente dito. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus entra em você para te orientar como fazer a vontade de Deus. Lhe corrigir, lhe ensinar, vamos chamar, repreender, orientar, exortar. É o Espírito de Deus que faz isso a partir do momento que você aceita o senhorio de Cristo. E na medida que você vai aprimorando, vai sendo disciplinado, orientado, ensinado por Deus, Deus, a partir daí, uma vez que você firma esta aliança, esse pacto com Deus, você faz a promessa de ser fiel a Deus, aí Deus vem e te dá os dons espirituais. Você recebe a chamada virtude do Espírito Santo. Então você recebeu o Espírito Santo como seu orientador, seu condutor, é uma coisa. Você ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. E a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, logo você pode sim ser alguém que receba os dons espirituais. Primeiro você precisa passar pela disciplina. Quando você aceita o senhorio de Cristo, ele vai te disciplinar para você deixar as práticas que você usava, tá certo? As práticas do pecado. Porque você agora é uma outra criatura, você é uma nova criatura, está vivendo em novidades de vida e, portanto, todas as práticas pecaminosas de outrora você abandonou e agora você faz parte de um outro plano. Deus que tem um novo plano para você. E a partir daí que você abriu mão do seu passado, da vida pecaminosa que você viveu, Deus te dá o Espírito Santo. E aí é o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 20. Vamos ver o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 20. Olha aqui. Eu posso até ler um pouco antes, eu sempre escolho o versículo, mas na hora eu escolho ler versículos anteriores para melhor compreensão. Bom, primeiro o versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, aqui com letra maiúscula, andai no Espírito e não satisfarei a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? Vontade desenfreada, vontade descontrolada, vontade exagerada da carne. Concupiscência, essa palavra concupiscência, ela tem origem no latim, é concupiscência, ou vontade demais, muita vontade, né? Da carne, que é a nossa natureza. Quando fala carne aqui, é a nossa natureza pecaminosa. Ok? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, com letra maiúscula, que no caso é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Isso é o que está dentro de nós a partir do momento que nós recebemos Jesus. Então há em nós o Espírito de Deus e nós, como naturalmente somos pecadores, o Espírito de Deus ele trabalha dentro de nós e a nossa vontade, a nossa natureza humana trabalha contra o Espírito de Deus. Deus te orienta a fazer o bem e a tua carne, a tua natureza, quer que você faça o mal. O apóstolo Paulo passou por esse apuro e ele disse: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, miserável homem que sou. Ficou meio que bravo ali com a situação, né?
Então vejamos o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? A lei da natureza pecaminosa. Não é a lei de Moisés, nem a lei do país, é a lei da natureza. E qual é a lei da natureza? É exatamente esse hábito de errar, esse hábito de fazer o que Deus não se agrada, o que não agrade a Deus. Por isso da necessidade de Deus colocar em você o Espírito dele, para que você consiga, de certa forma, contrariar a sua carne. Ok? Muito bem. E assim sendo, o versículo 19 diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Quem é que não tem essa inclinação para orgia? O que é orgia? É variedades, vários tipos de sexo. Certo? Sexo oral, sexo anal, sexo lateral, sexo com animais, todos os tipos de sexo. Falou que é sexo, a pessoa tem aquele prazer desenfreado. Quem é que não viveu isso? Você deve ter vivido. Eu vivi isso. É o prazer desenfreado. Quanto mais perigoso, proibido, mais se aumenta a vontade de fazer. Isso é orgia. Fantasias sexuais. Aliás, eu vou trazer um vídeo sobre a questão envolvendo a vida sexual, o que pode, o que não pode, pela Bíblia, se pode ou não pode usar objetos chamados de objetos fantasiosos, né? Vendido aí no shopping sex. Enfim, mas não é o momento, só para dar uma explicação aqui, para dar uma ideia do que é orgias, ok? Então por aí vai. Esta é a vontade da carne, a nossa natureza, a vontade nossa, enquanto naturalmente somos pecadores. Mas o fruto do Espírito, versículo 22, o fruto do Espírito, com letra maiúscula, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e tal. Esse é o fruto do Espírito, tá certo? Então, quando o Espírito de Deus está em você, ele frutifica essas virtudes, ele frutifica esses benefícios, ele lhe traz condições, lhe dá força, capacitação, a habilidade para saber produzir o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, temperança, tudo coisas que a carne trabalha contra. Pessoa temperada, pessoa equilibrada, né? A carne quer que você seja desequilibrado, uma pessoa briguenta, uma pessoa carrancuda, e não tenha mansidão, não é? A pessoa áspera. Confere? Então o Espírito de Deus, ele entra em você exatamente para te enveredar para o bem, te enveredar para uma vida decente, uma vida honesta. Não ser faccioso, não ser idólatra. E aí, a idolatria, ela tem ramificações aí. Pessoas que têm amor ao dinheiro, isso é idolatria. Pessoas que amam mais aos filhos, ao marido, à mulher, do que ao próprio Deus, isso também é idolatria. E existem muitas outras idolatrias que a gente pode trazer aqui, inclusive a outros deuses mitológicos, sejam eles São Expedito, Maria Aparecida, chamada de a Cida, né? Ave Maria e outras tantas santas e santos que criaram, que inventaram por aí, e não ao Senhor Deus. A Bíblia diz: só o Senhor teu Deus adorarás. Então só a Ele você deve prestar culto, homenagem, devoção, somente a Deus. Então a obra da carne quer que você adore várias outras pessoas, pássaros, répteis, quadrúpedes e tal.
Você tem que amar somente a Deus. Então, quando você aceita o senhorio de Cristo, Ele vai colocar em você esse Espírito para que você produza esses frutos, que é a mansidão, que é a longanimidade, a benignidade, a bondade, que é o amor, que é o gozo. Gozo é algo além, é o ápice da alegria, do prazer. Prazer de servir, prazer de obedecer, prazer de temer, prazer de fazer a vontade de Deus. É isto que Deus quer. Concupiscência é uma vontade, embora desenfreada, é uma vontade fictícia, transitória, passageira. Mas o gozo do Senhor é uma satisfação permanente, uma satisfação duradoura. Ok? Então, ter este Espírito vai dar a você condições de produzir esses frutos. Confere? Então, se você quer produzir o fruto do Espírito, aceite o senhorio de Cristo. Confesse com sua boca o senhorio de Cristo, dizendo: eu aceito o senhorio de Cristo na minha vida e quero me tornar um cristão na pessoa de Jesus Cristo e obedecê-lo, para ter o direito de ter meu Deus como meu Pai. Assim como Cristo é Filho de Deus, também quero ser e quero que Deus me reconheça como Filho. Tá certo? Esta é a palavra de Deus. Então guarde isso no seu coração. Se você quer ser filho de Deus, seja obediente como filho. Respeite a Deus como Pai. E assim Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dará essa condição de sermos também chamados filhos de Deus. Fique com esta palavra, guarde em seu coração, e a partir do momento que você passar a ser filho de Deus por direito, Deus também por direito lhe dará os dons espirituais. Os dons espirituais serão dados apenas para os filhos de Deus, porque é algo que pertence a Deus. E Deus só vai dar àquele que a Ele também pertence. Imagina, você teria condições ou coragem de pegar algo e dar a alguém que não pertence ao seu ciclo de amizade confiável, ou à sua família? Você pegaria um bem e daria um cartão de crédito, uma carteira com dinheiro, evidentemente, ou algo pessoal teu, para alguém desconhecido? Evidentemente que não. Para você pegar a chave da sua casa, a chave do teu carro, a chave do portão da sua casa e entregar a alguém, é porque você tem certa afinidade com esse alguém. Sim ou não? Então, como que Deus daria para você o Espírito dele ou os dons espirituais, sendo que você não tem afinidade com ele? Absolutamente, Deus não faria isso. Mesmo porque você não valorizaria aquilo que Deus eventualmente lhe entregasse se você não tivesse uma ligação com Ele. Ok? Então aprenda isso. Deus só dará os dons espirituais aos seus filhos. Que Deus te abençoe. Que a palavra de Deus continue trabalhando o seu coração através do Espírito de Deus. E que você, de fato, passe a ser não só chamado filho de Deus, mas faça jus a essa condição de filho. Até mais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.